Lembrando que vai ter um curso presencial, né, comigo depois, a partir da semana que vem, lá nas Casas Casadas. Quem quiser, quem gostar, quem se interessar com as coisas que eu vou comentar hoje por alto, né? Depois a gente vai ter 6 aulas aí presenciais, que a gente vai poder conversar com mais detalhe, com mais... vai ter chance de mostrar exemplos, mostrar os vídeos, alguns filmes que a gente fez. Hoje vai ser uma espécie de melhores momentos aí, que eu vou falar um pouco rapidamente das coisas da Cavídeo, do nosso método de produção. E aí quem achar legal, quem se interessar, vai ter esse curso lá nas Casas Casadas em Laranjeiras. Pessoal que não é do Rio, que tá aí de longe, eu sei que tem um pessoal de fora do Rio aqui. Não sei se esse curso depois tem online, não, né? Só presencial e online? Mas podemos transmitir também, porque vamos abrir câmera lá e transmitir. E aí, quem quiser se inscrever, tem que entrar no site ABC Cursos de Cinema. Tá rolando a inscrição ainda do curso. São 6 encontros de 2 horas cada encontro, sempre às terças e quartas. Então, vamos lá? 6h11. Então, boa noite. Eu sou o Cavi Borges, sou produtor, diretor de cinema, basicamente, mas também trabalho com distribuição, com exibição. Esse curso vai focar um pouco nesse método que eu tenho desenvolvido já há 20 anos. Eu comecei, na verdade, assim, a Cavid existe há 25 anos, mas ela começa como uma locadora de vídeo. E é interessante falar isso, porque já como locadora, antes de se tornar produtora, eu acho que a sementinha ali desse método que eu trabalho, de produção, surge na locadora, né? Na locadora eu começo a conhecer pessoas de cinema, né, que frequentam lá a locadora, estudantes de cinema, atores, diretores. Eu lembro que o Nelson Pereira dos Santos alugava filme na Cavídeo e achava muito legal, assim, ele pedindo indicação de filme para mim, assim, eu começando com 20 e poucos anos, e o Nelson lá, todo humilde, lá, pô, Cavi, me indica um filme aí e tal, não sei o quê. Mas foi na locadora que eu comecei a conhecer as pessoas de cinema, porque eu era antes atleta de judô profissional, né? Eu fazia judô desde 4 anos de idade, ia para as Olimpíadas em 96, quebrei minha costela nas vésperas da viagem, e aí tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. Não conhecia nada de cinema, só via filme de Stallone, Schwarzenegger, filme de luta, pancadaria, mas resolvi abrir essa locadora e ia ser inicialmente até uma locadora de filmes de luta, que era o que eu entendia mais. Mas lá onde eu abri a locadora, na Cobal do Maitá, era um ponto de encontro do pessoal de cinema aqui no Rio. Era onde o pessoal, os produtores se encontravam, os diretores, os atores. Então era muito frequentada por esse universo artístico. E essas pessoas começaram a ir lá na locadora e perguntar dos filmes. Vai ter filme do John Cassavetes, vai ter filme do Fellini, vai ter filme Scorsese. Não conhecia. Eu ia anotando, ia pesquisando e comecei a perceber que como locadora de luta não ia durar muito tempo e percebi que tinha esse nicho, assim, que faltava aqui no Rio, que era uma locadora de filmes de arte, né, de filme brasileiro, de filmes curta, documentário, e comecei a investir por esse caminho e comecei a conhecer o cinema na locadora, com os clientes. Os clientes me ensinavam, iam me pedindo os filmes, iam falando dos diretores dos filmes, e eu ia pesquisando, estudando. Então, assim, é legal falar isso porque o cinema, a gente sabe que é uma atividade coletiva, né? Você tem que formar seu grupo, né? Seu time. Tudo começa com um grupo, com o seu time. Você faz esse grupo ou na faculdade de cinema, ou você faz no seu cineclube. Tem vários cineclubes que depois se transformam em produtoras e começam a fazer filme. O meu grupo, eu formei na Cavilho, na locadora. Eram as pessoas que iam lá pegar filme. E aí eu comecei a conhecer, comecei a ficar amigo, comecei a namorar uma estudante de cinema da faculdade da Estácio, e aí comecei a acompanhar as filmagens que ela fazia no final de semana na faculdade. E aí eu ficava lá olhando e acabava ajudando. Segura aqui o rebatedor. Aí eu comecei a me oferecer, eu consigo comida para a equipe. Lá na Cobal do Maitá, onde eu tenho minha locadora, tem vários restaurantes, eu posso pedir apoio lá para vocês. Aí eu comecei a conseguir apoio. Aí eu fui para o Japão lutar, judô, e trouxe uma câmera digital. Ninguém tinha nessa época uma câmera digital, assim, era muito caro.
Aí eu comecei a emprestar a minha câmera para as pessoas. Aí eu comecei a deixar as pessoas pegar filmes de graça na minha locadora para estudar os filmes, os personagens. Quando eu me dei conta, sem querer, eu estava produzindo, ajudando na produção dos curtas, né? E comecei a ajudar muitas pessoas ali que faziam faculdade de cinema na época, principalmente o pessoal da Estácio, primeira turma da Estácio. Isso era nos anos 2000, 99, 98. E aí, depois de um tempo, eu resolvi, falei, cara, quero fazer um filme, mas eu não faço a mínima ideia de como fazer, eu nunca dirigi, não sei mexer em câmera direito e tal. E aí, essas pessoas que eu ajudei resolveram me ajudar, e eu fiz um curtinha, passado nas paineiras aqui, onde eu corria, né? Todo dia para fazer preparação física. E fiz esse filme e achei a experiência de trabalhar com essas 15 pessoas, todo mundo ali colaborando, ajudando um ao outro e tal. Foi uma experiência muito legal e eu resolvi... Aí comecei a fazer outros filmes, muito assim, para aprender mesmo, para conhecer. E na época eu fazia faculdade de economia, eu nem tinha feito faculdade de cinema ainda. Em 2005, minha filha nasceu e eu resolvi, falei, cara, eu tenho que escolher uma coisa aqui, não dá para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Na época, tinha locadora, fazia cineclubes, fazia festa, eu sempre fui um pouco empreendedor também. Então, desde pequeno, assim, eu sempre arranjei um jeito assim, de conseguir grana para pagar, no início, as minhas viagens de judô para fora do Brasil, para conseguir competir na França, no Japão. Eu era o DJ, eu vendia camisa, eu trazia kimono do Japão para vender aqui. Então, esse jeito empreendedor eu sempre tive. Assim, foi uma coisa que já veio de mim já desde muito cedo. E eu consegui aproveitar isso também na locadora e depois na produtora. Em 2005, eu resolvi abrir a produtora. A K-Video era uma locadora, se transformou num cineclube. A gente começou a fazer cineclube ali na Cobal do Maitá. Era um cineclube digital. Essa época, os anos 2000, eu acho que começa a surgir, tem uma grande mudança, né? O cinema surge o digital, né? Tanto na área da filmagem, as câmeras digitais, mas também nos projetores digitais, os programas de computador, assim, para editar digital. Então, começa a surgir uma nova geração de cineastas, assim. E começa a surgir também nos vários núcleos aqui no Rio, vários cineclubes começam a se transformar em produtoras. E várias escolas de cinema começam a surgir também nas periferias. Começa a surgir um grupo de cinema lá no Nós do Morro, no Vidigal. Surge a CUFA, na cidade, na Baixada, na Cidade de Deus, a Boca de Filmes, o Mate Coangu, em Duque de Caxias. Várias escolinhas de cinema e todos usando as câmeras digitais, o projetor digital. E nessa época eu tinha um projetor digital também que eu tinha trazido de viagem. Eu era o único cara aqui no Rio que emprestava esses projetores para as pessoas, em troca de divulgação da minha locadora. Sempre foi o objetivo divulgar a minha locadora. E sem querer, a partir desse empréstimo de câmera, de projetor, eu nem imaginava, mas ali estava surgindo meus primeiros parceiros. A K-Video, ela se baseia, a nossa produção toda é através de parcerias, né? A gente tem milhões de parceiros em várias áreas, desde atores, fornecedores de equipamento, locação, finalização. A gente trabalha... E esses parceiros eu fui construindo, eu fui criando, inicialmente com a locadora, né? Depois com o cineclube, depois com os projetores, depois efetivamente fazendo filme. E hoje a gente, já depois de quase 20 anos, né? 2015, 13 anos, 2015, 17 anos, né? 17 anos. E hoje em dia a gente tem muitos parceiros, então a gente consegue coisas às vezes caras e complexas, a gente consegue às vezes com uma parceria. Por exemplo, a própria ABC é uma grande parceira da K-Video. A gente se conheceu antes da pandemia, tem 2 anos, um pouquinho mais talvez, e a ABC sempre, às vezes eu preciso filmar lá no estúdio da ABC, às vezes eu preciso de um lugar para filmar. Então é isso, são pessoas que eu fui conhecendo, que eu fui desenvolvendo, eu fui trocando, né? Por mais que isso pareça um pouco utópico e ingênuo, né? Essa coisa de trocar, de um ajuda o outro, funciona muito para mim, assim. Funciona muito no início, né? E continua funcionando até hoje. Então a gente consegue, com esses parceiros,
de uma forma resumida, explicando aqui, a gente consegue, por exemplo, fazer um filme que custaria de uma forma convencional 1 milhão, a gente consegue fazer com 100 mil, 150 mil reais, que é um orçamento, não é... Quando eu falo assim, as pessoas falam, você faz filme sem dinheiro. Não, não faço filme sem dinheiro. Eu faço filme com pouco dinheiro, não tem como não fazer sem dinheiro. Mas a gente consegue, às vezes, coisas muito mais baratas, né? A gente consegue, através desses parceiros, dessas parcerias, consegue coisas muito mais baratas e o filme acaba ficando muito mais barato e muito mais fácil de ser feito também, né? Uma coisa também muito legal da K-Video, assim, que a gente tenta o tempo todo quebrar essa burocracia que o cinema brasileiro se transformou, né? Hoje em dia você passa mais tempo preenchendo o documento, entrando em edital, botando em lei, do que fazendo filme, né? Você às vezes fica 5 anos preenchendo o documento para ir depois filmar, né? A gente acabou criando esse jeito nosso, que é um jeito mais simples, né, de filmar e que possibilita a gente filmar muito, filmar rápido, né? Às vezes a gente tem uma ideia hoje, daqui a 2 meses a gente já está filmando, né? E a realidade do cinema brasileiro é assim, você tem uma ideia hoje, você vai filmar daqui a 5 anos. O mercado do cinema é um pouco assim, entendeu? Você captar o dinheiro. Eu estou fazendo agora meu primeiro filme com um orçamento um pouco maior, já estou há 6 anos juntando dinheiro lá. A gente conseguiu já a Globo Filmes, conseguimos a Ancine, o Rio Filme, juntamos 4,5 milhões, mas ficamos 5 anos para conseguir esse dinheiro. Enquanto esses filmes menores que a gente faz, a gente consegue filmar. Chegou um ano que eu, por exemplo, teve um ano que eu consegui fazer, eu estava fazendo antes da pandemia 10 longas por ano. Era quase um por mês, entendeu? Então, assim, isso era muito legal no sentido de praticar também, né? Porque o cinema, acredito muito assim que o cinema é a prática, né? Você está no set de filmagem, por mais que você estude, faça faculdade, leia livros, ouça palestras, eu acho que isso tudo é muito importante, mas eu acho que você tá no set, vivenciando ali, passando pelas dificuldades, vivenciando aquele dia a dia do set, é ali que você realmente aprende. Então, eu sou um cara que faço filme, sou um realizador, sabe? E uma característica minha que eu acho boa, mas às vezes tem gente que não gosta, que é assim, eu não me preocupo em errar. Eu percebo que muitos amigos meus, por exemplo, ficam anos, às vezes, escrevendo um roteiro, elaborando, preparando, mudando, participando de... E aí, às vezes fica maravilhoso, vale a pena esse trabalho todo, mas às vezes também não necessariamente o filme fica bom. E o cara às vezes fica muito frustrado, que ele fica, sei lá, 5 anos preparando um roteiro para filmar, aí não consegue o dinheiro, ou filma e tá, fica ruim e tal. Então, assim, eu tenho um desprendimento assim de fazer, sabe? Às vezes nem estamos tão preparados assim, nem temos tanta estrutura assim, mas fazemos logo e usamos o nosso erro como aprendizado, assim, sabe? Eu acho que eu trago isso um pouco do judô, de você aprender, às vezes você aprende mais com a derrota do que com a vitória. Quando eu perdi as competições de judô, assim, eu voltava para casa super triste. No dia seguinte eu já estava treinando de novo para melhorar e tentar resolver o que eu tinha errado na competição. E quando eu ganhava, eu tirava 3 dias de folga, ia me divertir. E fatalmente na competição seguinte eu perdia. Então eu trago isso um pouco também para o cinema, assim, de você aprender com os erros, né? E não ter medo de errar, assim, sabe? Ainda mais para quem está começando. Eu acho que talvez esse curso que eu vou dar funcione muito para quem está querendo começar, sabe? Talvez isso que eu estou falando aqui, o Afonso Beato acha tudo uma grande besteira, assim, não sirva para o que ele pensa como cinema. Mas eu acho que para quem está começando, para quem encontra essas dificuldades, assim, tipo, de como começar a fazer seus filmes, como lançar seus filmes no cinema. Se você é um cara que não é conhecido, se você ainda não tem um nome, se você ainda não tem uma história, tudo é mais difícil, né? Você ganhar um edital, você depois conseguir fazer o filme, depois você conseguir lançar o filme, tudo é uma luta, tudo é uma guerra, assim. E durante esses 20 anos aí que eu estou fazendo isso, eu fui aprendendo, né? Aprendendo errando, né? E eu fazia muitos filmes, isso eu era muito criticado por isso, mas ao mesmo tempo eu acho que isso me ajudou a aprender mais. Eu acho que cada filme que eu vou fazendo, eu vou aprendendo e vou evoluindo, né? Por exemplo, eu faço 10 filmes e o 10º é um filme bom. Eu fiz 9 filmes ruins para fazer o 10º bom. Eu não tenho problema com isso, assim, de fazer filme ruim ou de fazer um filme
com problemas, e aí eu tento melhorar para o próximo, eu tento ver o que eu errei, o que faltou, qual foi a falha ali, foi o roteiro que não foi desenvolvido tão bem feito, foi a produção, foi a edição, foi o pensamento, assim, como filmar, foi a câmera, foi o elenco, foi a equipe. Então, isso tudo eu vejo como uma possibilidade de aprendizado. Assim. Até hoje, você vê, a Cavídeo talvez seja a produtora do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, que mais fez filme. Assim. A gente tem uma produção de 80 longas nesses 15 anos, 80 longas-metragens feitos, são quase 150 curtas. No total, a nossa produção é entre websérie, série para TV, videoclipe, videoarte, a gente tem mais de 350 produções. Eu acho que não tem ninguém aqui, produtora, que tenha feito mais filmes como o nosso. Não necessariamente são todos filmes bons, como eu estou falando aqui, são filmes, exercícios, mas a gente tem evoluído muito, assim, e a gente, por exemplo, nossos últimos filmes passaram em Cannes, a gente tem filme em Cannes, nossos filmes já passaram em Berlim, Locarno, a gente já ganhou o Festival de Gramado, a gente já ganhou o Festival do Rio. No início, eu era muito visto como o cara que fazia muito filme, mas tudo filme ruim. O Cavi faz filme tosco, filme trash, ele não paga a equipe, todo mundo trabalha sem receber. Isso aí não é verdade. Isso aí, na verdade, é um jeito que o pessoal me definiu para entender por como que eu consigo fazer tanto filme. E aí o pessoal às vezes não tem curiosidade, não se informa, e é mais fácil o cara falar isso, que eu faço filme de qualquer jeito, que eu faço filme trash, que eu faço filme e não pago a equipe, mas todo mundo ganha. Mas, por exemplo, vou começar agora a entrar em coisas práticas, né? No cinema, tempo é dinheiro, né? Então, assim, você faz um longa-metragem, você filma em 1 mês, 2 meses. A gente, na Cavídeo, por exemplo, a gente elabora projetos e desenvolve roteiros que a gente consiga filmar em 1 semana. Então, a gente consegue fazer um longa em 1 semana. Então, lógico que vai ser mais barato filmar em 1 semana do que filmar em 1 mês. Lógico que eu vou pagar, em vez de eu pagar, sei lá, 10 mil, 20 mil para um fotógrafo, eu vou pagar 4 mil, que é o preço de 1 semana também. Então, proporcionalmente, o cara ganha o dinheiro dele, mas ele faz o filme rápido. É quase um pensamento como se eu estivesse fazendo um curta, mas fazendo um longa. Mas como que é possível isso? A pessoa fala, mas como é que eu vou fazer isso? Mas assim, não dá para fazer isso com qualquer filme. A gente tem que pensar isso desde o roteiro. Então assim, não dá para pegar um roteiro assim mega difícil, complexo e achar que vai conseguir filmar 1 semana, que não vai, entendeu? Então a gente já vai elaborar o roteiro sabendo que a gente precisa filmar em 1 semana e qual o roteiro que a gente consegue filmar em 1 semana. Então assim, por exemplo, poucas locações, tentar fazer um longa, de repente, num apartamento, ou na praia, ou numa... Tem vários exemplos de filmes que eu fiz. Por exemplo, eu fiz um longa filmado numa noite. Eu filmei na minha locadora. Eu fechei a minha locadora meia-noite, abri ela 10 da manhã, a gente conseguiu fazer um longa em 1 noite, lógico. Era um filme, era uma brincadeira, era um exercício. Eu nem sabia se ia dar longa, se não ia. E eu fiz um roteiro, a locação já estava pronta, a luz era aquela, chamei atores de teatro, filmei em planos sequências, assim, eram vários planos sequências, cada cena era um plano sequência, e a gente conseguiu filmar em 1 noite. Gastamos... Foi uma brincadeira, mas acabou que... Olha que louco. Às vezes, quando você cria uma expectativa muito grande num projeto, às vezes aquele projeto não dá certo. E às vezes você não cria nenhuma expectativa, e esse projeto é o projeto que vai dar certo. Esse projeto, por exemplo, ele deu muito certo. Eu gastei 10 mil reais para fazer o filme, foi numa noite, é como se fosse um curta. Só que eu chamei, nessa época, vários atores que eram amigos meus, que toparam fazer, ganhando, sei lá, 100 reais ali para filmar a cena deles. Mas eles depois se tornaram famosos. Então, assim, foi o primeiro filme do Matheus Solano, que virou a estrela da Globo. Primeiro filme do Gregório do Vivier, que virou a estrela do Porta dos Fundos. Primeiro filme da Karine Telles, que agora virou a grande atriz aí do cinema independente. Eram todos atores amigos que estavam começando, que toparam fazer com pouca grana, que quiseram participar dessa brincadeira. E aí esse filme, que efetivamente era um exercício, eu consegui vender ele para vários canais. Até hoje eu continuo vendendo, chama Vida de Balconista, tem até no YouTube. É um filme todo gravado em plano de sequência, lógico. Ele tinha uma única luz, a gente não... Era um filme
muito básico, assim, né? Era uma brincadeira, a gente nem sabia se ia virar um filme ou não, mas foi um exercício. E foi um exercício que, financeiramente, foi altamente rendável para mim. Depois eu fragmentei ele, transformei ele numa série. Ele foi a primeira série para celular do Brasil, pela Oi, num canal chamado Oi TV Móvel. E aí eu consegui transformar aquele filme, aquela filmagem de uma noite, em vários produtos. Virou uma série para celular. Depois ele virou DVD. Eu lancei em DVD os episódios. Depois ele foi vendido para TV, depois ele foi lançado no cinema como longa. Eu lembro que eu falei desse projeto na época, o pessoal falava assim, pô, isso aí é um projeto transmídia. Eu falei, pô, eu consegui transformar o mesmo produto em vários produtos, ele conseguiu se adaptar a várias janelas diferentes de exibição. E eu consegui ganhar um pouquinho de dinheiro em cada janela dessa, e depois de 10 anos vendendo e revendendo, lógico, por causa dos atores também, que ficaram super famosos depois, virou meio cult. Eu gastei 10 mil reais, eu arrecadei mais de 500 mil reais em vendas nesses 10 anos vendendo. Vendi para a TV de Portugal, vendi para a TV da Argentina. E foi um projeto que eu não esperava nada dele. Assim, eu fiz como uma coisa totalmente brincando, despretensiosa, uma coisa assim que você faz, assim, sabe? Vou fazer para botar no YouTube hoje em dia, vou fazer aqui uma filmagem aqui. Mas eu fiz. Eu acho que também tem essa coisa importante que é uma característica minha, assim, de fazer, sabe? Porque tem muita gente que tem ideia e não faz, fica sempre na ideia, eu tenho uma ideia aqui, tenho um roteiro aqui genial, pô, estou pensando em fazer, vou fazer, e não faz, assim, não sei se é por medo, às vezes também achando que vai ficar ruim, esperando sempre a situação ideal para começar a fazer. Isso nunca vai acontecer aqui no Brasil, pelo menos. A gente nunca vai filmar na situação ideal, com o orçamento ideal, com o tempo ideal. A gente sempre vai ter dificuldades de ter que filmar rápido, de ter menos dinheiro que a gente precisava. Então, lidar com isso, saber lidar com isso e não ver isso como uma coisa negativa, sabe? Assim, é tentar ver as adversidades como uma coisa positiva. Assim, por exemplo, eu brinco que quanto menos dinheiro a gente tem, mais criativo a gente tem que ser, sabe? Achar soluções criativas, pensar outras formas de fazer, sabe? Lógico que tem a forma lá profissional, que você aprende na faculdade. Estava até falando aqui antes de começar que eu tive aula de cinema na Estácio e o meu professor, o Márcio Melges, que hoje é meu grande amigo, trabalha comigo, ele me ensinou um jeito e eu faço hoje totalmente diferente do que eu aprendi na faculdade, assim. Eu fui descobrindo que aquele jeito lá que eu aprendo na faculdade talvez seja o jeito ideal, né? Seja o jeito mais profissional, só que com o orçamento que eu tinha, com a estrutura que eu tinha, não tinha como fazer isso que eu aprendi na faculdade. Eu comecei a testar outros caminhos, né? Pensar outras possibilidades para não deixar de fazer. Vou dar um exemplo aqui também prático. O meu curso, se vocês depois se interessarem e quiserem fazer, ele é muito em cima das minhas experiências práticas, sabe? Eu não sou professor de cinema, eu sou um realizador. Então, tudo que eu falo, eu meio que explico, assim, e falo e exemplifico com um filme que eu fiz, uma situação específica, e mostro depois os filmes para vocês, os trechos dos filmes para vocês verem o que eu estou falando, assim. Por exemplo, eu fui fazer chamado para produzir um faroeste no interior de Minas. Chegando lá, a gente encontrou várias fazendas maravilhosas, assim, perfeitas, assim, já estavam prontas para filmar, assim. Só que eram no meio do mato, não tinham condições de eletricidade lá para ligar as luzes de cinema, não tinha condições elétricas para usar aquelas luzes de cinema, a gente teria que alugar um gerador. A gente não tinha dinheiro para alugar um gerador. E aí a gente descobriu que nessa cidade tinha uma fábrica de velas. E a gente foi lá pedir apoio dessa fábrica de velas e a gente acabou iluminando o filme toda a luz de vela e ele ficou lindo. Ele acabou ficando mais bonito, provavelmente, do que se fosse feito de luz de cinema, né? Então, assim, um problema que a gente enfrentou, que a gente passou, a gente conseguiu reverter e virou uma coisa boa para o filme. Talvez o filme tenha ficado muito mais bonito à luz de vela, que a gente não tinha imaginado no início fazer, mas como a gente não tinha grana para fazer com luz de cinema, não tinha estrutura para fazer com luz de cinema, a gente resolveu fazer com luz de vela e acabou ficando melhor. Uma coisa que eu tenho ouvido muito nos cineclubes que a gente faz aqui na segunda-feira nas Casas Casadas é um pouco isso, né? Que a gente vai inventando cinema, fazendo, né? O Rui Guerra falou muito isso, né? Que você vai encontrando as dificuldades no meio do percurso e você vai achando as soluções, sempre de forma criativa, e essas soluções às vezes são muito mais legais
e fazem o resultado ficar muito maior do que você imaginou lá atrás, sabe? E encarar isso como uma coisa normal, assim, porque eu acho que problemas tem qualquer filme. Filme com muito dinheiro ou filme com pouco dinheiro sempre vai ter problema, sempre vai ter coisas que acontecem imprevistas, problemas com os atores, com, com a chuva, com a luz, com a locação. E você, por mais que você tenha estrutura, você sempre vai ter que, os produtores têm que sempre aprender a resolver esses problemas. E eu acho que aqui no Brasil, não dá para comparar com o cinema francês ou o cinema americano, né? A estrutura que eles têm é outra, né? O mercado é outro. Você vê, às vezes você quer fazer um plano muito complexo, a gente não tem nenhum equipamento para fazer aquele plano da forma ideal. Então a gente tem que improvisar uma Steadicam, pendurar uma câmera para fazer uma zenital. Então acho que essa criatividade, né, que vem dessa adversidade, né? Eu acho que a Cabídio, esse método que a gente desenvolve aqui na Cabídio é muito em função disso, assim, da gente sempre tentar ser criativo. Tem que ser uma pessoa flexível, né? Porque às vezes eu produzo muitos diretores, né? Eu produzo diretores novos, produzo diretores veteranos, diretores que têm muita experiência, pouca experiência, e às vezes as pessoas são muito teimosas ou cismam com tem que ser assim, porque eu quero assim, porque eu pensei assim, porque eu sonhei assim, e às vezes daquele jeito que ele pensou, que ele queria fazer, não é possível. Então a possibilidade de você se adaptar e pensar uma solução criativa é muito importante. Então, esse método que eu trabalho também, que eu desenvolvo, não serve para todo mundo. Tem vários diretores que eu produzo que depois falam assim, ai, Cavi, nunca mais quero fazer assim. Prefiro esperar, fazer com dinheiro, fazer com calma, fazer com a estrutura toda, porque dá muito trabalho e tal. Eu falei, tudo bem, eu respeito. E eu também quero fazer com muito dinheiro, mas o problema é que, assim, aqui no Brasil, para você fazer com muito dinheiro, é isso, você demora muito para fazer. Então, assim, você faz um filme a cada 3, 4 anos. E eu sou um cara, eu mesmo sou um cara muito ansioso, tenho muitas ideias. Eu não quero filmar um filme a cada 5 anos, eu quero filmar 5 filmes por ano. Eu até brinco, o meu slogan é assim, em vez de esperar 5 anos para fazer um filme, eu prefiro fazer 5 filmes por ano. Tudo tem pontos prós e pontos contras, né? Eu acho que qualquer escolha que você faz tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom disso é de eu conseguir filmar rápido. De eu conseguir ter uma ideia hoje, daqui a um mês estar conseguindo filmar ela. O lado ruim, que eu vou ter que filmar rápido, que eu vou ter pouco dinheiro, que eu não vou poder errar, que eu vou ter que me preparar muito para na hora não errar. É uma outra coisa muito importante também. Quando você tem pouco dinheiro e pouco tempo, você tem que se preparar muito. Eu acho que a preparação é fundamental para fazer um filme com baixo custo, assim, sabe? Você se preparar muito, assim, para você antecipar os problemas que possivelmente vão acontecer, sabe? Tipo, ensaiar nas locações, se for possível, criar uma logística. Por exemplo, eu filmo muito em locação real, né? Eu filmo muito durante o dia para não precisar ter muita luz, né? Porque eu sei que os fotógrafos, às vezes, gastam muito tempo iluminando. Eu estou falando aqui mal dos fotógrafos, o Afonso Beato está me ouvindo, mas às vezes os caras demoram 1 hora, 2 horas para preparar a luz ideal, uma luz perfeita, e às vezes eu não tenho esse tempo para esperar, sabe? Então a gente acaba filmando na luz natural. Aí, qual luz? Vou dar um exemplo, por exemplo, eu fui fazer um curta, era uma perseguição na favela, e aí eu filmei com o pessoal da Cidade de Deus, esse filme. E aí é um bom case para explicar aqui o nosso método. Um diretor da favela, um garoto novo, que era cadeirante, me procurou, querendo que eu produzisse um curta dele. E aí começamos a lidar com os problemas para fazer o filme. Problema número 1, tinha que ser uma favela plana, porque se fosse morro, como é que o diretor de cadeira de roda ia conseguir acompanhar a filmagem? Então tivemos que encontrar uma favela plana. Problema número 2, o filme era uma perseguição entre 2 traficantes com armas, de brinquedo, né? No caso. Então a gente tinha que ir numa favela que não tivesse tráfico, porque a gente correria o risco de se levar tiro, achando que era de verdade lá e levar tiro dos traficantes. Então a gente tinha uma favela plana, que não tivesse tráfico. E aí ele falou para mim assim, Cavi, essa história só se passaria à noite, nunca se passaria durante o dia. Porque eu queria filmar de dia para não precisar botar luz. Na favela toda, que era um plano sequência, que a gente percorria quase a favela toda correndo. E de noite, sem luz, não ia ficar bom, ia ficar tudo escuro. Então, meu fotógrafo falou assim, Cavi, se a gente filmar entre 5h30 e 6 horas, vai ter aquele lusco-fusco, o céu não vai estar nem clarão, nem escurão, vai estar assim meio azulado,
vai lembrar a madrugada. Vai parecer que você está filmando tipo 4 da manhã. Então, se a gente se preparar, ensaiar, como é um plano de sequência, um curta de 15 minutos, 10 minutos, a gente se preparar o dia todo, ensaiar, e quando der 5h30, na hora que tiver essa luz, que a gente chama de lusco-fusco, filmar, vai funcionar, vai parecer que é à noite, você não vai precisar iluminar a favela toda, porque a gente não tinha dinheiro para iluminar a favela toda, a gente não tinha como alugar equipamento de luz, eletricista, a gente tinha que filmar sem luz. E aí a gente, vamos nessa. Aí começamos a ensaiar o filme. E aí a gente não conseguia também fechar as ruas, porque era uma favela funcionando, dia a dia, as pessoas saindo de casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Durante o ensaio, as pessoas começavam a olhar assim, para a câmera, dar tchau para a câmera, eles ficavam meio achando que era para televisão, para Globo. Então a gente falou assim, cara, isso não vai dar certo, as pessoas vão começar a dar tchau para a câmera, não vai funcionar para o filme. A gente resolveu, no ensaio, ser um plano sequência subjetivo, ou seja, a câmera era como se fosse o olhar do traficante. Então, se a pessoa desse tchau para a câmera, era como se ela estivesse dando tchau para o traficante. Então, já não era mais um erro. Já era uma possibilidade ali do cara dar tchau, olhar para a câmera, e isso não ser um problema mais para o filme. Então, virou um plano sequência, em subjetiva, filmado 5h30 da tarde, para aparecer noite, numa favela plana, sem tráfego. Olha os problemas todos que a gente foi resolvendo e foi pensando para a coisa poder acontecer. E aí outra coisa que rolou também, que é muito legal, que são os imprevistos, né? Muitas pessoas, a gente chegou lá meio-dia e ficou ensaiando até 6 horas, só que 6 horas é a hora que o pessoal está voltando do trabalho. Então muitas pessoas, quando a gente começou a filmar, as pessoas que já estavam na favela durante o dia todo, já estavam sabendo que era uma filmagem, estavam já acostumados, já estavam relaxados. Mas quem estava vindo do trabalho não sabia que estava tendo uma filmagem ali, foi pego de surpresa e reagiam, assim, tomavam sustos, achando que realmente estava rolando uma perseguição de traficante lá. Isso acabou a gente incorporando no filme, deu um grau de realismo que foi muito bom. E realmente as pessoas se assustavam com aqueles traficantes correndo, aquelas pessoas com arma correndo, assim. A gente também não tinha arma, a gente só tinha dinheiro para uma arma só de festinha, a gente só tinha 3 tiros só para dar. Então, a gente não podia repetir muitas vezes. A gente descobriu um cara na favela que fazia esculpia armas de isopor. Então, todos os nossos traficantes tinham arma de isopor, mas pareciam de verdade. Só tinha uma arma, que era uma arma de festim com 3 tiros. A gente podia ter mais de 3 takes, senão a gente não tinha mais tiro para dar. O filme inicialmente se chamava 17 minutos, porque eram os últimos 17 minutos da vida de um traficante. Acabou que o plano sequência durou 7 minutos, o que foi muito bom, que o filme 17 minutos talvez seria um tempo muito longo, que passou a ser um filme rápido, direto. E o filme, conseguimos filmar, gastamos 3, 4 mil reais na filmagem. Era um plano sequência, então não precisava editar o filme, então economizamos na edição também. E eu lembro que a gente escreveu ele num festival, aí já falando já uma outra coisa engraçada também, que já é a distribuição do filme. A gente escreveu num festival que era o CinePE, que na época era o maior festival de cinema do Brasil, iam 3 mil pessoas por sessão, e tinha essa diferenciação entre a película e o digital. As filmes de película passavam no horário nobre, e os digitais passavam à tarde, para ninguém quase. E aí, eu nunca tinha participado de festival, sem querer escrevi o meu filme na mostra de 35mm. E aí ele foi selecionado. Eu lembro que eu recebi um e-mail assim, ó, parabéns, seu filme foi selecionado na mostra 35mm e tal. Aí eu fiquei todo feliz, mas depois falei assim, mas o meu filme não é 35, meu filme é digital. Aí eu liguei para a organização, falei, ele falou assim, você escreveu errado, e você vai ser desclassificado, porque é uma outra curadoria. Não dá para passar simplesmente seu filme da 35 para digital, você vai ser desclassificado se você não tiver o filme em película. Aí eu lembro que eu desliguei o telefone e falei, caraca, consegui entrar no festival mais difícil, só entravam 7 filmes, um festival que eu queria muito participar, que era o que eu sempre sonhava em estar, e vou morrer na praia porque o meu filme escrevi errado, meu filme não é de película, é digital. Aí eu conversei com um amigo meu, fotógrafo, e a gente fez o que a gente chama de toscotransfer. A gente projetou o filme na parede, assim, pequenininho, assim, numa cartolina branca, e filmamos com uma câmera emprestada da faculdade da Estácio, em 35, com um rolo que estava sobrando lá de um outro filme. Fizemos o transfer do filme, né, que a gente chamava, passamos de digital para 35. O filme ficou um pouco escuro, né, ele perdeu um pouco a luminosidade dele,
Isso aí nossos fotógrafos podem explicar depois por quê. Mas acabou sendo bom, porque como o filme era de noite, numa favela, e tinha esse clima sombrio, acabou que essa passagem para o 35 fez o filme escurecer e fez o filme ficar mais sinistro ainda, mais nebuloso, mais tenso. E o filme ganhou todos os prêmios no CinePE. E com esse prêmio eu consegui fazer outros 3 filmes. Mas assim, isso tudo para falar das dificuldades que a gente passou e como que a gente foi resolvendo as situações. Em vez de a gente desistir, por exemplo, não tem favela plana. Não dá para filmar à noite, vamos desistir, vamos fazer outro filme. Não dá para iluminar, não temos dinheiro, não dá para filmar aqui, porque não dá para fechar as ruas, não dá para interditar as ruas da favela, todo mundo vai ficar dando tchau na favela, para a câmera. E a gente foi, caso a caso, pensando soluções criativas e fizemos. E até na hora de lançar o filme, a gente também errou, né? A gente botou na mostra errada. E a gente transformou o filme em 35 também de uma forma também que a gente chamou de toscotrans, mas acabou que funcionou. Que era uma forma caseira quase. Se eu fosse mandar para uma Labocine na época fazer isso, custava R$4.000 o minuto. Então eu ia gastar vezes 7, sei lá, 28 mil, eu não tinha esse dinheiro. E desse toscotransfer eu gastei acho que só 3 mil, que foi o som lá, eu não lembro bem, mas a gente gastou muito pouquinho de dinheiro e deu para fazer, sabe? Então é um outro caso de situações que a gente passou, que a gente foi resolvendo de forma criativa e a gente conseguiu fazer. Esse filme, por exemplo, ganhou o Festival do Rio, esse filme ganhou um festival em Nova York, esse filme rodou muito, os festivais até hoje rodam, um filme que foi um divisor de águas da K-Video, chamado 7 Minutos. No curso eu vou poder passar ele para vocês verem. Aqui talvez vocês tenham que pesquisar no YouTube ou no Vimeo ou na internet, deve estar lá no Porta Curtas também, esse curso chamado 7 Minutos. E esse filme abriu muitas portas aí para esses realizadores de favela. Eu sou um cara que produzi muito. Hoje em dia, o pessoal das favelas está hoje em dia filmando direto. Mas no início dos anos 2000, essa galera não fazia filme. Como eu falei para vocês, na época da película, só filmava quem tinha ou muita grana ou que ganhava algum edital, que eram poucas pessoas. A galera de favela não fazia filme. Normalmente eles eram retratados nos filmes, mas eles não conseguiam fazer os filmes. Quando surge essa nova tecnologia digital, nos anos 2000, começam a surgir essas escolas de cinema nas favelas, que eu ajudei muito a colaborar. Por exemplo, a CUFA era o Cacá Diegues que dava aula lá e era o projetor da K-Video que usava. Nós do Morro lá no Vidigal, era eu que prestava os projetores também, eu que prestava os filmes da K-Video para ele. E foram esses grupos que eu acabei me juntando. Assim, como eu falei no início, o cinema é feito de turma, né? E a minha turma acabou sendo essa turma da favela. Apesar de eu não ser da favela, foi a galera que eu me identifiquei, foi a galera que eu me dei bem. Assim. Eu lembro que, quando eu cheguei no Vidigal, eles eram ótimos atores, né? Que vinham do grupo do Nós do Morro, né? Tinham feito o filme Cidade de Deus. A maioria daqueles atores eram todos de lá, atores maravilhosos de teatro. Eles eram ótimos roteiristas, tinham histórias... Irmão que foi traficante, perdeu o pai, histórias assim super assim interessantes cinematograficamente falando. Eles eram péssimos produtores. E eu, com esse meu jeito empreendedor, era um ótimo produtor, né? Eu tinha uma característica de produtor, assim, de resolver as coisas, de pensar rápido, de ser tranquilo, de pensar soluções criativas. Mas eu era o péssimo roteirista e não conhecia muitos atores. Assim, separado, a gente não conseguia filmar. Eles precisavam de produtor e eu precisava de atores e roteiristas. Quando a gente se junta, a gente junta os nossos pontos fortes, né? Tipo, o meu ponto fraco é o ponto forte dele e o ponto fraco dele é o meu ponto forte. Então, assim, quando a gente se junta, a gente começa a filmar sem parar. E a gente nunca mais parou de filmar o Nós do Morro e a K-Video. E a gente está até agora vai fazer agora esse longa, agora, que vai ser agora em agosto, que vai ser o primeiro filme nosso com um orçamento grande, mas a gente já fez 5 longas, já fez mais de 20 curtas, curtas assim, super premiados. O nosso filme Cidade de Deus 10 anos depois, nosso documentário, está na Netflix em 130 países. Ele passou nos cinemas, ele passou em mais de 80 festivais no mundo inteiro, e foi um documentário feito com 250 mil. E que ele começou sem dinheiro nenhum também, é um outro case interessante, assim, que eu lembro que quando eu tive a ideia de fazer esse documentário, a Maria do Rosário Caetano, que é uma crítica de cinema, me deu essa ideia, falou, Cavia, você conhece o pessoal do Vidigal, ano que vem vai fazer 10 anos o filme, por que você não faz um documentário sobre esses atores, dizer o que eles estão fazendo, o que aconteceu na vida deles depois do filme? Eu falei, pô, é uma boa ideia e eu tenho acesso a esses atores, são todos meus amigos, eu conheço, vamos fazer. Só que eu não tinha dinheiro.
para fazer, começar a fazer. Mas eu sabia que esse projeto tinha tudo para dar certo. E aí eu fiz uma reunião na Cavide, eu lembro que eu reuni 15 pessoas, assim, numa sala e falei assim, galera, ó, tem esse projeto aqui, não temos dinheiro nenhum para fazer, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, ao longo do processo, um patrocínio aqui, um apoio ali, um edital aqui. Só que se a gente esperar primeiro ganhar o edital para depois fazer o filme, não vai ser mais 10 anos depois, vai ser 15 anos depois. Então vamos começar a fazer sem dinheiro e depois a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Esse filme é um projeto vencedor. Se a gente não conseguir ganhar dinheiro, pelo menos a gente vai conseguir visibilidade, vai rodar os festivais, depois vai vender, vai viajar. Porque uma coisa também que eu gosto de falar, que é importante, no cinema você não ganha. Quando você fala de ganhar, não é só dinheiro, sabe? Não dá para pensar só no dinheiro. Você ganha divulgando o seu trabalho, você ganha conhecendo outros atores, outros parceiros, outras produtoras, você ganha experiência, você depois ganha viajando. Cara, eu viajei para mais de 30 países com esse filme, entendeu? Você ganha com um aprendizado também. Então, uma coisa que eu falo muito, ainda mais para quem está começando, assim, que às vezes não fez nenhum filme, já quer, qual é o meu salário? Pô, é muito pouco isso. Cara, você aqui está ganhando o seu salário pequenininho, mas você está ganhando a possibilidade de trabalhar com esse ator, com esse diretor, com essa produtora. Esse filme aqui vai poder passar em vários festivais, vai divulgar o seu trabalho também. Parece caô, mas não é não. Assim, realmente a gente consegue mensurar também o trabalho de outras formas, não só com dinheiro, através de trocas, de parcerias, de ser sócio do filme também, de ganhar dinheiro depois. O cinema brasileiro tem um problema que eu estudei economia, né? Eu aprendi que assim, o mercado funciona assim. Primeiro você investe, faz o produto, vende e você ganha com lucro da venda. O cinema brasileiro não, você quer ganhar o dinheiro antes de fazer, você quer ganhar todo o dinheiro antes, você já quer receber todo o seu salário antes, para ir depois e fazer. Ninguém pensa em se arriscar e fazer e ganhar depois com a venda ou com lucro. A pessoa já quer ganhar antes, entendeu? Então, assim, esse pensamento, não sei se eu acho um pensamento errado, mas é um pensamento que no Brasil tem. As pessoas querem ganhar o dinheiro todo antes, com dinheiro do governo, dinheiro de edital, dinheiro incentivado. E também se o filme depois não der lucro, se não vender, não importa, que já ganhou o seu dinheiro, já garantiu. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se o filme não vender, não der dinheiro, você não faz outro filme depois, entendeu? Então, assim, tem que vender, tem que dar lucro. E muitas vezes não é nem dinheiro do governo, né? A gente está muito mal acostumado aqui no Brasil. É dinheiro de um investidor que depois quer o retorno daquele dinheiro. Então, assim, no caso, voltando do Cidade de Deus, eu convenci o pessoal de começar a fazer o filme sem ganhar dinheiro nenhum. Então a gente começou eram 200 atores que a gente tinha que encontrar, a gente tinha que filmar em várias favelas, e a equipe era um câmera, um som, um motorista da van, eu e um produtor, 5 pessoas. A gente calculou lá, pagando simbolicamente todo mundo, pagando, sei lá, 200, 300 reais para cada um, gastava 1.500 reais por dia de filmagem. Falei assim, ó, isso eu consigo pagar do meu dinheiro, as primeiras 10 filmagens eu tenho aqui para investir, depois a gente vamos ver o que acontece. E aí eu lembro que eu sabia que esse filme era muito midiático, eu levei o jornalista do Globo para cobrir a primeira filmagem, eu fui lá na Cidade de Deus filmar o Zé Pequeno, o Leandro Firmino, e ele fez uma capa do Globo, e desse dia, né, dessa filmagem, desse primeiro dia de filmagem. Essa capa do Globo já atraiu o Canal Brasil. Eles me ligaram dia seguinte, falaram assim, ó, Cavi, a gente quer entrar nesse filme, temos 50 mil. Opa, entrou o primeiro dinheiro aqui, 50 mil. Mas se a gente não tivesse começado a fazer, ter a ideia de ter levado esse jornalista para os sets de filmagem, ter criado toda essa expectativa ali, o Canal Brasil talvez não se interessasse. Aí ganhamos 50 mil. 50 mil dava para fazer mais 20 dias de filmagem. Eu só pensava nos 1.500 por dia, né? Aí começamos a filmar, filmamos várias favelas, vários lugares longe pra caramba, tá uma filmagem difícil, um documentário complexo de fazer, muito lugar longe e tal. Aí o dinheiro acabou. Falei, cara, ainda temos que filmar mais, não dá para fazer o filme com essa filmagem que a gente tem aqui. Aí resolvi fazer um crowdfunded. Consegui fazer uma vaquinha, né, que a gente chama de vaquinha. E eu lembro que tinha essas vaquinhas aí de que você entra em parceria com o site, Catarse, aí tem que esperar 4 meses. Eu não podia esperar 4 meses, eu queria filmar amanhã. Eu só pensava no meu próxima diária de filmagem. Então eu resolvi fazer um crowdfunding no meu próprio Facebook, botei lá minha conta bancária da Cavite e falei assim, ó,
Quem der R$50, eu vou botar o nome no filme, no final, no crédito. Quem der R$100 vai poder participar da estreia com os atores. Quem der R$1.000 vai poder ir num churrasco com os atores no final da filmagem. Eu nem sabia se ia ter churrasco ou não, ou se eu ia conseguir os atores, mas eu falei, vai ter o Seu Jorge, vai ter o Leandro Firmino, vai ter a Roberta Rodrigues. Vamos fazer um churrasco lá no Vidigal e vocês vão poder estar. E quem dá mais vai poder, inclusive, participar das filmagens, poder assistir as filmagens. Em uma semana eu consegui R$35.000. Amigos, pessoas, tipo assim, teve um cara de uma pousada de Paraty, falou assim, ó, se eu der R$5.000, você traz os atores aqui para minha pousada? Eu falei, claro, o pessoal vai adorar. Consegui dinheiro com o pessoal da pousada. Conseguimos R$35.000, que deu mais uns 15 dias de filmagem. Não conseguimos terminar a filmagem ainda faltava mais. Fizemos uma festa. Chamei os atores para serem o DJ Zé Pequeno, DJ Mané Galinha, chamei lá o Seu Jorge, chamei o Leandro Firmino, aí consegui mais 10 mil na festa. Com esses 95 mil, conseguimos terminar nossos 35, 40 dias de filmagem. E aí, apareceu um edital de finalização. E a gente entrou e ganhou 200 mil nesse edital. Mas era um edital que só permitia se você já tivesse filmado o filme. Então, assim, se eu tivesse esperado para começar a fazer, eu nem teria ganho esse edital, porque esse edital dependia de você já ter um material filmado. Entendeu? E aí eu consegui, com esses 200 mil, pagar retroativamente todo mundo lá que ganhou 150, 200 reais de diária. Falei, ó, diária é 600, então eu vou te pagar mais 400 por dia que você filmou. Então o fotógrafo acabou ganhando lá os 600 por dia, o cara do som também, e eles acabaram ganhando o dinheiro que eles iriam ganhar, mas ganharam um pouco depois, se arriscaram junto com a gente, sabe? E entraram juntos. Foi um filme de parceiros, de turma, né? Mas era um projeto que a gente sabia que ia dar certo, e deu certo. Depois a gente conseguiu para Cannes com um projeto, depois a gente conseguiu um edital para... rodamos os festivais do mundo inteiro, depois ganhamos 250 mil para lançar o filme. A gente ganhou mais dinheiro para lançar do que para fazer. E eu criei uma distribuidora, que ninguém queria distribuir meu filme, eu criei uma distribuidora minha para poder lançar o meu próprio filme. Eu lembro que os shopping centers não queriam lançar. Shopping center não lança documentário, né? Lança só filme de ficção. Então, quando eu ia conversar com os donos do shopping, eu meio que fingia que era uma continuação do Cidade de Deus. Eu não falava que era documentário. Eu levava, ó, tem os atores aqui, ó, do primeiro filme aqui, ó. E aí consegui botar em 80 salas de cinema um documentário. E o filme acabou indo muito mal no cinema, assim, para minha surpresa, apesar de tudo esses jeitos malucos que a gente desenvolveu, não foi muito bem no cinema. Eu fiquei super triste, que eu achei que eu ia ganhar algum dinheiro e que o filme pelo menos ia fazer sucesso no cinema, não fez. Depois ele passou no Canal Brasil, que era o nosso coprodutor, passou em cineclubes, passou em festival pra caramba, ganhou prêmio pra caramba, isso foi ótimo. Mas aí lá, 45 minutos do segundo tempo, a Netflix procurou a gente e comprou o filme. E o filme foi distribuído no mundo inteiro, assim, porque como o primeiro filme foi um sucesso mundial, todo mundo tinha curiosidade para ver essa continuação, esse documentário. E o filme rodou muito, ele é um dos documentários mais vistos na Netflix. A gente já renovou já 3 vezes, já estamos há quase 6 anos passando o filme na Netflix, eles sempre, a cada 2 anos, renovam. É uma aquisição, né? Eles não são coprodutores, eles compram por 2 anos. E onde eu vou hoje em dia, quando eu vou na França, quando eu vou em Portugal, uma vez eu fui num festival do Chile e eu falava que eu era o diretor desse filme, todo mundo tinha visto já. Meu porteiro já viu o filme. Quando o seu porteiro viu o seu filme, é porque realmente o filme passou bastante e foi bem sucedido. Então ele acabou sendo mal sucedido no cinema, mas ele acabou encontrando o público dele na Netflix. E é também um outro assunto que eu vou falar no curso, formas criativas de distribuir o filme, né? Porque a gente fica muito preocupado em como a gente vai filmar. Fazer o filme é o nosso grande problema inicial. Depois que você faz, você lida com um novo problema. O que fazer com esse filme? Aonde exibir? Como vender? Aonde passar? Como é que eu faço para passar no festival tal, em Cannes? Como é que eu faço para vender para o Canal Brasil? Como é que eu faço para lançar em DVD? Isso tudo eu fui aprendendo na prática, assim, fazendo com esses filmes todos que eu fiz. E eu também no curso falo um pouco disso, né? Não falo só da produção,
eu falo um pouco também da distribuição e também da exibição, né? De como pensar o filme. Assim, por exemplo, tem filmes meus que às vezes não são selecionados nos festivais. Eu falo, e agora? O que eu vou fazer? O filme não foi nenhum festival quis passar meu filme. Eu invento um festival para passar o meu filme. Nessa pandemia, por exemplo, eu criei vários festivais online. Mostra K-Vídeo, Cinema Periferia na rede, Recine, que um festival que eu peguei, que estava acabando, eu resolvi assumir ele, peguei ele do Faville, resolvi desenvolver ele, estou agora como diretor desse festival. Me juntei com Estação, com Cinemas Estação, então agora eu tenho salas de cinemas disponíveis para passar meus filmes. Se ninguém quer lançar, que nenhum festival quer passar, eu já tenho a minha sala de cinema garantida para passar no melhor cinema do Rio de Janeiro de arte. Então, é isso. Tem cineclubes também, que eu tenho eu ajudei a criar mais de 30 cineclubes no Rio, e são parceiros lá de trás, lá da época que eu emprestava meus projetores, que hoje em dia eu falo assim, ó, passa meu filme aí ele passa meu filme aí no Cidade de Deus, passa meu filme aí no Vidigal, passa meu filme aí na Baixada Fluminense, passa meu filme aí. E eles passam, porque lá atrás eu ajudei eles e agora eles me ajudam. E isso eu acho que é um pensamento muito assim, que eu acho que o produtor, né, quem quer ser produtor, tem que ter, né? De abrindo portas, né? Abrindo parceiros, amigos, pessoas que vão ajudar você aqui ou lá na frente, sabe? É isso, é a ABC que me tornei parceira, que empresta lá o estúdio para me filmar uma cena, é o Estação que eu ajudei lá na ocupação agora, ou organizando o cineclubes que me empresta a sala para me fazer minhas exibições, é o festival tal lá que eu ajudei também, que eu selecionei o filme da pessoa, e seleciono o meu filme também. Tudo é uma troca. Eu vejo muito isso, assim, sabe? De um ajudar o outro, de um colaborar com o outro. Ainda mais numa arte que é uma arte coletiva, né? Ninguém faz filme sozinho, ninguém consegue, até consegue fazer filme sozinho, mas depois não consegue lançar sozinho, depois não consegue exibir sozinho, então sempre precisa de alguém. Esse rótulo cinema independente, na verdade, a gente é mais dependente do que nunca. A gente depende muito das pessoas, dos parceiros, dos amigos. É um título que criou nos Estados Unidos para filmes que são feitos fora dos grandes estúdios. Só que aqui a gente não tem nem grandes estúdios, talvez o nosso grande estúdio seja a Globo. Então quase tudo é independente, né? Aqui a gente chama de cinema independente talvez o filme de baixo orçamento, né? Ganha uma outra conotação. Mas a gente mais do que nunca é muito dependente, sim, dos amigos, dos parceiros, dos canais de televisão, dos distribuidores, dos curadores de festivais, dos donos das salas de cinema, dos donos dos equipamentos, dos atores. E essa dependência e essa rede de parcerias de colaborativa, né? Que eu acho que é o grande segredo da K-Vídeo, né? O pessoal fala assim, mas como é que você consegue fazer tanto filme? Na verdade, o segredo não é um segredo, não tem nada de demais, assim. É justamente agregar parceiros, agregar pessoas que possam somar no seu filme, lógico. Rola muitas vezes também, eu ajudo muita gente e depois quando o cara me ajuda, né? Aí isso aí não deixa de ser um parceiro, né? Que o cara só quer para ele, não quer ajudar o outro. Mas a K-Vídeo tem essa coisa de colaborar, de ajudar os novos, os antigos, os velhos, os diretores que estão sem filmar há anos, a gente ajuda a voltar a filmar, ou ajuda a divulgar o próprio filme para você ver. O Walter Lima Júnior, que é um grande mestre do cinema brasileiro, super parceiro que eu conheci na ABC, ele tem muitos filmes que as pessoas não têm acesso a esses filmes, as pessoas não conseguem ver esses filmes. Então, a gente está desenvolvendo junto com o César, da ABC, a gente está digitalizando esses filmes para as pessoas poderem ver esses filmes. Para o Walter Lima é maravilhoso, que os filmes dele passam a ser vistos pela uma nova geração. Para mim é ótimo que eu colaboro com o Walter Lima, conheço os filmes dele, de repente desenvolvo uma parceria com ele depois num curso, ou fazendo um filme, ou produzindo um filme com ele. Desenvolvo parceria também com o pessoal da ABC e as coisas vão rolando, a roda vai girando, né? Uma coisa que eu acho também muito importante, que eu acho que eu sinto muito nos meus projetos, é essa energia de fazer, uma coisa vai levando a outra, né? Às vezes vários filmes eu começo a fazer o filme sem saber como é que eu vou terminar ele, ou sem saber, por exemplo, eu produzi o último longa do Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, não sei se todo mundo conhece, já faleceu, mas ele era um grande músico, né? Da Bossa Nova, lá tal, mas ele fez muitos filmes legais, ele fez uns 3 ou 4 longas, só que ele estava desde 78 sem filmar. O último filme dele foi
Foi o Noite do Espantalho, maravilhoso. E ele estava desde 78, ele tinha muitos roteiros e tinha um projeto que custava 4 milhões, que ele estava há 20 anos tentando fazer, tentando captar e não conseguia. E aí me chamaram, Cavi, o pessoal do Nós do Morro, lá que ele mora no Vidigal, falou assim, Cavi, o Sérgio Ricardo já está com 82 anos, temos que ajudar ele a filmar. Se ele não filmar agora, ele não vai filmar mais. E aí lá fui eu tentar ajudar o filme do Sérgio Ricardo. E eu lembro que a gente foi no Canal Brasil, e o Canal Brasil entrou com 100 mil reais. O Canal Brasil falou assim, Cavi, você tem o resto do dinheiro para filmar? Eu falei, temos, só falta 100 mil. A gente não tinha dinheiro nenhum, a gente só tinha aqueles 100 mil do Canal Brasil, mas dinheiro nenhum. E a gente batalhou outros dinheiros, não conseguiu, e fizemos com 100 mil reais o filme. E aí, assim, lógico, a gente passou muito perrengue, foi muito difícil. A gente trabalhou, tinham 50 atores lá do Vidigal. Inclusive, nesse filme eu descobri uma coisa que eu nem sabia, que era possível alugar terra, alugar madeira. A gente alugou, construiu o cenário, depois devolveu. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. Mas a gente conseguiu, juntando lá os moradores do Vidigal, juntando os atores do Nós do Morro, juntando os amigos do Sérgio Ricardo, juntando meus amigos. A gente conseguiu fazer o filme. A gente filmava assim, ó, eram 4 semanas de filmagem. Só que a gente não tinha como parar 4 semanas da nossa vida. Todo mundo trabalhava. Então a gente filmava uma semana, parava um mês, e era o tempo da gente desproduzir essa locação aqui, criar uma nova locação no outro lugar do morro. Filmava mais uma semana, parava mais um mês, aí desproduzia tudo, cada um ia voltar para o seu trabalho, fazia suas coisas, se capitalizava um pouco mais, tal, trabalhava em outra coisa. Aí passava um mês, filmava mais, a gente filmou assim, uma semana, um mês, uma semana, um mês, e a gente conseguiu. Foi trabalhoso, foi difícil, mas fizemos. O filme chama Bandeira de Retalhos. O filme tem muitos problemas técnicos, tem, mas, cara, conseguimos fazer um filme do Sérgio Ricardo. Logo depois ele morreu, assim, esse filme com certeza vai entrar para a história. Independente dele ser bom ou ruim, dele ter problemas ou não, a gente conseguiu filmar e a gente conseguiu dar essa felicidade para o Sérgio Ricardo também, entendeu? E a gente chama de filme multirão, que realmente foi um filme, assim, foi um milagre, assim. E eu era o produtor do filme. Eu tinha que convencer essas pessoas, essas 50 pessoas que estavam lá, que era possível fazer esse filme. E eu não sabia que era. Eu não tinha certeza, eu tinha medo de não dar. Mas eu sempre chegava todo dia lá cedo, vamos filmar, vai dar tudo certo, vai dar, vamos nessa. E eu sempre era o cara que empolgava as pessoas e animava as pessoas e fazia as pessoas acreditarem que daria certo, e deu. Então, assim, é isso também, né? É uma vontade também grande de fazer. Eu acho que é fundamental também você gostar do que você está fazendo, porque o cinema é uma profissão que a gente pensa muito no glamour do cinema, né? A gente acha, viajar, tapete vermelho, fama, mas o cinema brasileiro é o oposto disso, é zero de glamour. É ralação dia e noite. Tanto é que na faculdade de cinema, quando eu comecei a fazer, a primeira turma teve 70 alunos, a segunda já teve 30. No final foram se formar 7. O pessoal foi percebendo que não era o que eles esperavam, que o cinema brasileiro é muita ralação, é virar à noite, é não dormir, é passar fome às vezes, é filmar às vezes, só pode 12 horas. Pô, mas tem que filmar mais, não dá para terminar em 12 horas, vamos filmar em 15 horas de filmagem direto. Então, assim, é muito trabalho, é muita ralação, e se você não gostar, se você não amar isso, é melhor você procurar outro trabalho, porque assim, você não vai ficar rico com cinema, fazendo cinema. O cinema é uma coisa que, aqui no Brasil, pelo menos, é um trabalho, eu acho que você faz muito pelo seu amor pelo cinema, né? Você pode ficar rico fazendo propaganda, você fazendo, de repente, série para Netflix, ou nem isso, né? Ou você, sei lá, ou você já é rico. Mas você tem que fazer cinema porque você gosta, porque você quer, porque você acredita, porque você ama, assim. Eu acho que isso é outro elemento também fundamental, sabe? Quem quer viver de cinema no Brasil tem que gostar muito, porque é muito trabalhoso, é muita ralação. Mas no final, quando você vê o seu filme na tela lá, quando você vê o Sérgio Ricardo emocionado lá vendo o filme, eu acho que compensa, assim. Você vê todo aquele trabalho que você fez, todas aquelas noites, aquelas preocupações, aqueles problemas todos que você enfrentou, compensa quando você vê seu filme em Cannes, quando você ganha um prêmio, quando você emociona as pessoas. Então, assim, eu trabalho muito em cima disso também, sabe? Eu acho que isso também é uma forma de pagamento, além do dinheiro, né? De você estar feliz ali, fazendo o que você gosta, acreditando, realizando um sonho, né? Fazer cinema no Brasil é realizar sonhos, né? Tem até uma frase do Fellini que eu tô na peça agora, assim, que eu uso muito como inspiração, assim, a gente é o que a gente sonha. E a gente sempre tá aí, lutando para realizar nossos sonhos, batalhando.
Eu falo muito, gente. Na verdade, eu queria abrir agora, já estou quase 1 hora falando sem parar. Queria abrir aqui para se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer saber alguma coisa sobre o curso, tem alguma dúvida. E aí, liga aí o microfonezinho aí, pergunta, e eu tento responder dentro do possível. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Quer saber alguma curiosidade? Quer saber sobre algum assunto específico? Carlos Eduardo, diga Oi, lá. Cavi. Obrigado pela apresentação aí, inspiradora. Porque, bom, deixa pra lá. A única pergunta que eu tenho para você, eu estou de acordo com 100% do que você falou, a equação é familiar para mim. Em relação ao seu curso, não é na mesma hora do que o curso do Afonso? Isso eu não sei. Eu não tenho, eu Porque não sei. Começa a semana que vem, é terças e quartas. O Afonso Acho que é 6 da tarde aqui do Brasil. Você é 6 da tarde. 6 às 8. Tá bom, eu vou ver. Mas, obrigado. De qualquer forma, eu acho que eles vão gravar, de repente, não sei. Tem que ver com o Afonso, eu não sei como é que funciona isso. Mas é terças e quartas de 6 às 8. E eu vou sempre estar falando um pouco dessas histórias que eu passei, de como eu solucionei, de como eu fiz, e vou mostrar os filmes, e vocês vão poder entender assim, um pouco desse meu método de produção, que eu acho que assim, não é o método certo, eu acho que não tem certo e errado, sabe? Eu acho que cada um encontra o seu jeito de fazer. Esse jeito que eu desenvolvi, ele funciona muito bem para mim, que eu sou um cara comunicador, eu sou um cara agregador. Se um cara é tímido, solitário, não tem muitos amigos, não gosta de se relacionar com as pessoas, talvez tudo que você esteja falando aqui não sirva para ele, entendeu? Então, assim, eu vou falar muito da minha experiência pessoal. É um curso muito baseado na minha experiência prática, assim, sabe? E que tá dando certo para mim. Não necessariamente vai dar certo para você. Talvez seja só um exemplo e você cria o seu jeito também. Eu acho que é muito isso também. Eu acho que não tem certo e errado, assim. Eu acho que cada um cria o seu jeito certo, o seu jeito. Assim eu não faço, assim eu faço. Por exemplo, o Afonso Beato falou assim: aqui no curso da ABC, se não tiver roteiro, nem vem que não dá para filmar. Tem filmes que eu faço, por exemplo, eu viajo muito para festival e a minha mulher é atriz. Então, às vezes, eu aproveito que por exemplo, eu fiz um filme de vampiro. Eu estava na Transilvânia. Quando que eu ia voltar para Transilvânia? Eu aproveitei que eu estava lá, fiz uma cena com a minha mulher lá num castelo, Drácula. Eu nem tinha roteiro ainda. Eu filmei e depois, quando eu cheguei no Brasil, eu inventei um roteiro para usar aquela cena. Ou seja, o roteiro veio depois da filmagem. Muito doido isso. Não é certo. Mas pensei assim, cara, quando que eu vou voltar para Transilvânia? Quando que eu vou ter acesso ao castelo do Conde Drácula? Tô fazendo um filme de vampiro. De novo, eu não vou ter dinheiro para fazer isso, não sei quando eu vou fazer isso. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, a atriz está aqui, eu tenho câmera aqui, vou fazer uma cena. Então, eu tenho filmes que eu desenvolvo que às vezes a cena vem antes do roteiro. Tem uns filmes que você... Assim, eu vou falar agora, por exemplo, Carinha e Nus. Não sei se você já viu naquele filme Viagem porque preciso, volto porque te amo. É um filme que ele usou imagens de arquivo que ele tinha, ele criou toda uma história de ficção depois, usando as imagens de arquivo que ele tinha do sertão, que ele tinha filmado, para um outro filme, entendeu? Então também é um pouco isso também, vou falar um pouco disso também, de trabalhar com arquivo, né? De aproveitar o material, às vezes, para fazer... Por exemplo, eu fiz uma série chamada Cartas ao Cinema, que eu entrevistava vários diretores e perguntava para eles se eles pudessem, para quem eles mandariam uma carta e o que eles falariam. E aí entrevistei o Capovilla, entrevistei o Sérgio Ricardo, entrevistei a Ana Carolina, entrevistei vários mestres do cinema. Lógico que além dessa pergunta, eu aproveitei que estava lá e fiz várias outras perguntas. E aí eu fiz essa série. Essa série era um programa de 5 minutinhos, que chamava Interprogramas, que eu vendi para o Canal Brasil. Só que eu tinha um material grande desses diretores ainda guardado. Eram diretores que estavam morrendo, alguns morreram, inclusive. O Luiz Rosenberg morreu, o Capovilla morreu, Sérgio Ricardo morreu. Eu tinha entrevistas de 2 horas com ele. Eu peguei essas entrevistas, revi essas entrevistas e criei uma outra série chamada Material Bruto, que era justamente pegar o material bruto da filmagem, pegar outras informações, fora aquela que eu já tinha usado naquela outra série, e criei uma nova série usando o material que eu já tinha gravado. Eu não precisei gravar de novo, foi só um trabalho de edição, entendeu? Eu consegui vender para o Arte 1.
Ou seja, eu reaproveitei um material que já existia, criei um outro produto, né? Uma coisa que eu faço muito isso também. Às vezes eu filmo um curta, e esse curta às vezes vira um piloto de uma série. Às vezes eu junto 5 curtas que tem o mesmo tema e reedito e vira um longa de episódios, entendeu? Então são várias estratégias que eu uso para poder aproveitar melhor dinheiro, né, que sempre é pouco, e conseguir vender, ganhar dinheiro, e com esse dinheiro fazer mais filme. Então todas essas experiências malucas que eu faço, vou falar no curso, e talvez alguns vão gostar, outros não, outros vão aproveitar, outros não, mas é um pouco por aí. Maria Paula quer fazer pergunta? Sim, tudo bom? No curso você vai falar dessas estratégias? Vou. Tá. Eu vou falar dessas estratégias e vou exemplificar elas. Sim, eu levantei a mão até antes de você falar isso. Eu acho que essa coisa que você falou do glamour, eu me identifico muito, porque eu sou advogada. E na faculdade de Direito, eles falam que todo estudante sonha em ser um advogado criminalista, porque ele pensa logo naquele filme hollywoodiano de tribunal, né? O promotor, o juiz, aquela coisa toda, e na verdade você entra no fórum aqui, é um horror, né? Então, assim, também não tem esse glamour. Mas eu acho que o que você falou de ter certo ou errado, eu acho que, novamente, estou entrando na área, não sei, mas eu tenho a percepção de que também cada história, cada temática, ela te permite ser contada de uma forma ou de outra, né? Usando Sim. determinadas técnicas e que talvez não se apliquem a outros formatos ou histórias. E eu acho que esse deve ser o seu segredo. Você consegue montar esse quebra-cabeças de forma que, com aqueles recursos que você tem disponíveis, você consegue usar técnicas que, ainda que de baixo orçamento, transformem o produto numa coisa interessante e diferenciada. Exatamente, é por aí. Por exemplo, eu vou te falar aqui, eu ganhei um edital de 20 mil para filmar em Cataguases, no interior lá de Minas. Era um edital e eu tinha que usar, eu era o diretor convidado, eu tinha que filmar com pessoas de lá, equipe de lá. Só que lá não tinha técnico de som. Lá a galera não tinha um técnico de som bom, sabe? E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho que usar a equipe de lá, eu não tenho dinheiro para trazer gente do Rio. E aí eu criei um filme que eu criei todo o som do filme na pós-produção. É tudo narrado em off pela atriz. Eu filmei o filme todo sem som e eu pensei o som depois. Lógico, assim, eu já fiz um roteiro pensando nisso. Então, assim, é um filme narrado por uma mulher. E essa narração eu gravei aqui no Rio, depois num estúdio com a minha mulher, que é atriz. E não precisei captar som lá na hora. Porque se eu precisasse captar som, eu ia ter que chamar um garoto que nunca fez captação de som, provavelmente ia ficar ruim, ia ter que depois dublar tudo de novo. Então, já saquei que isso era o ponto fraco do filme. Eu já criei um roteiro pensando nessa dificuldade do som, de não ter um técnico de som em Minas, e pensei um roteiro que não precisasse ter som direto, que o som fosse todo construído na pós. Som de música, de ruídos, própria narração em off, entendeu? O filme não tem fala, assim, diálogo, assim, é tudo pensamento dela, assim, sabe? Cabeça dela. Então, deu certo e foi ótimo, porque o fato de não ter som, a filmagem foi super rápida. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma semana para filmar esse curta. Eu filmei o curta em 2 dias, porque eu não precisei repetir muito, o som sempre atrapalha muito, né? Tem que repetir porque vazou o som aqui, vazou o som ali. E aí eu consegui fazer 3 curtas. Eu ganhei dinheiro para fazer um, acabei fazendo 3. E todos, assim, pensando de uma forma simples, criativa, né? Quando eu falo simples, não é ruim, né? Eu acho que simples é pensar uma coisa legal, mas que seja uma coisa simples, né? Assim, por exemplo, lá em Cataguases tem a terra do Humberto Mauro, né? Que é um dos precursores do cinema brasileiro. E ele falava uma frase chamada "cinema é cachoeira". Aí eu levei, a minha mulher é bailarina também, né? Eu falei, cara, vamos fazer um videodance inspirado nessa frase, cinema é cachoeira. Aí eu levei ela para uma cachoeira lá. E ela começou a dançar, assim, na cachoeira, assim, a gente fez um videodance, usando a premissa do Humberto Mauro. Depois eu sobrepus imagens do filme dele, o áudio dele falando, cinema é cachoeira, por causa disso, disso, disso. Virou um filme experimental, um videodance,
nesse edital aí, que nem era uma coisa prevista, que eu acabei fazendo, porque eu fiquei com 5 dias livres, eu tinha uma semana para filmar, tinha uma semana para ficar lá, eu consegui fazer meu curto em 2 dias, eu falei, cara, tem uma equipe aqui, tem a galera toda disponível, tem estadia, alimentação, tudo já garantido. O que eu vou fazer nesses outros 5 dias? Vou ficar enrolando? Vamos fazer outro filme. Acabei fazendo 3. Então, esse é mais um exemplo assim, de situações que você vai pensando sempre de forma criativa e vai se adaptando aos problemas, sabe? Não ver nunca como um problema. O problema não é um problema, o problema é uma possibilidade de encontrar um outro caminho de fazer, entendeu? De te levar a um outro caminho, sabe? Mas você tem que ser flexível, você tem que estar pronto para, de repente, adaptar seu roteiro, fazer uma mudança aqui, outra ali. Tem gente que fala assim, não, é isso, não pode mudar, tem que ser assim. E aí fica batendo com a cabeça na parede, não vai conseguir, vai ficar ruim, e não vai dar certo, e não vai fazer. Por que não? Tá? Em vez de pular o muro aqui, dar a volta pelo outro lado, assim, sabe? Então, pensando um pouco assim também, a forma de fazer o filme, sabe? E sempre tentar ir solucionando as coisas que vão acontecendo, sempre de uma forma criativa, de uma forma que você consiga realizar, que fique bonito, não necessariamente vai ficar como você pensou lá no início, mas às vezes pode ficar melhor, e quase sempre fica melhor, isso que é muito interessante. Eu escuto muitos diretores veteranos falando, eu ouvi o Walter Lima Jr. falando sobre o Deus e o Diabo, ele foi assistente do Glauber, e ele falou que ele filmou lá, Monte Santo, lá no interior da Bahia, e o filme era uma coisa. Quando chegou o Otton Bastos, na segunda parte do filme, ele transforma o filme inteiro. Ele até fala assim, cara, o filme só é o filme que é por causa do Otton Bastos. Porque o filme era uma coisa, quando o Otton Bastos chega, com toda aquela coisa brechtiana, aqueles pensamentos teatrais dele, aquelas experimentações de ator, ele transforma o filme do Glauber. E o filme do Glauber se transforma numa outra coisa. E o Glauber teve a sagacidade de aproveitar essas ideias que o Otton trouxe, que ele entra só na metade do filme, nas filmagens, né? E o filme vai para um outro caminho e fica muito melhor, ele se transforma no que se transformou, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa de bastidor, né? Que às vezes a gente nem fica sabendo, né? Não, o Glauber Rocha é um genial, ele pensou isso desde o início. Nada. Ele pensou uma coisa e aconteceu outra, ele se adaptou àquilo que aconteceu e se transformou numa outra coisa e que virou aquilo que virou, entendeu? Então, essa possibilidade também, mas isso também é um talento do diretor, do produtor, de conseguir enxergar essas possibilidades novas, de enxergar essas possíveis mudanças que vão aparecendo e se aproveitar delas a favor do filme, né? Então, isso acontece hoje no meu curso de baixo orçamento comigo, mas acontece lá nos anos 60. Esse coisa de cinema de baixo orçamento, assim, não é nada novo, né? Tipo, eu não estou inventando a roda aqui nenhuma, sabe? O que eu estou falando aqui, provavelmente, lá o Nelson Pereira, aconteceu com o Nelson Pereira lá no primeiro filme dele. Ele fez um filme com cotas. Ele vendeu cotas do filme dele para as pessoas para conseguir fazer o filme. Teve uma história que ele foi fazer um filme no sertão, aí começou a chover, ele não ia poder filmar mais o filme que ele queria, ele criou um outro roteiro e fez um outro filme, entendeu? Então isso acontece, sempre aconteceu no cinema brasileiro lá atrás, hoje, vai continuar acontecendo. Então, assim, é um curso livre para abrir a cabeça para vocês e basicamente também estimular. Eu acho que esse curso que eu dou, no fundo, as pessoas saem empolgadas assim, e querem logo filmar. Assim, eu acho que tem esse lado bom, esse curso que eu dou. Assim, eu acho que estimula as pessoas a fazerem, sabe? Eu acho que tem muita gente que fica muito assim amarrada, esperando o edital, esperando a situação ideal, esperando o melhor roteiro, esperando o melhor ator, e não faz, sabe? Enquanto que é muito importante fazer. E você vai evoluir, vai melhorar, e você vai fazer um filme bom fazendo 9 ruins antes, entendeu? Ninguém é Glauber Rocha que faz o segundo filme já uma obra de arte, assim, sabe? A gente é... E mesmo assim, eu acho que é importante fazer, realizar. E nesse momento que a gente, por exemplo, o cinema brasileiro, ele ficou muito preso ao governo, né? Ancine. Todo o dinheiro do cinema brasileiro estava vindo da Ancine. E aí, quando a Ancine parou, por causa do governo, nesses últimos 4 anos, o cinema brasileiro parou também. Porque não tem mais Petrobras, não tem mais BNDES, era tudo Ancine. A Ancine parou, tudo parou. Só não parou quem não dependia da Ancine, quem conseguia fazer filmes de outros caminhos, de outras formas. Por exemplo, na pandemia,
eu desenvolvi um projeto. Eu lembro, primeiro dia, quando fechou a pandemia, as pessoas não podiam mais sair de casa. Eu falei, caraca, como é que eu vou continuar filmando sem poder sair de casa, sem poder encontrar as pessoas? E eu desenvolvi um projeto junto com o Bebeto Abrantes, que é um documentarista. A gente fez um filme, Quarentena. A gente chamou 9 artistas, cada um se filmava o seu dia a dia, mandava para a gente pelo WhatsApp. Eu via o material, mandava para o editor pelo WhatsApp, o editor editava, mandava para a gente de volta. A gente conseguiu fazer um filme onde ninguém se encontrava presencialmente, chamava Me Cuidem-se. É um documentário, virou um longa. E a gente conseguiu fazer o filme inteiro, sem encontrar ninguém, e criamos esse jeito maluco de produção, já que a gente não podia sair de casa, entendeu? Então a gente não parou de filmar, a gente não ficou esperando o Ancine voltar, a gente não esperou a pandemia parar, a gente pensou um jeito de continuar filmando mesmo em casa, entendeu? Mas tem outra pessoa querendo fazer uma pergunta aqui. Alexandre. Diga lá, liga a sua câmera, Alexandre. Deixa eu te ver. Não, que eu tô com um problema com a câmera, né? Demorou. Pode falar, então. Eu vi que você, assim... boa noite para todo mundo, né? Boa noite. E tem uma coisa, assim, que você mesmo contou sobre montar equipes, né? Eu vejo assim que pelo seu método você criou um ecossistema inteiro para poder vender a sua própria obra. E muitas das vezes, assim, quando a gente vai fazer um filme, como você mesma disse, assim, a gente se preocupa muito com a estética. A gente sempre quer mostrar a perfeição para as pessoas. E como você mesmo disse, tem até uma frase dizendo assim, melhor feito do que perfeito. É como assim também você demonstrou também assim que é melhor falar mal daquilo que você fez do que falar mal daquilo que você não fez nada, né? Sim. E o pessoal se preocupa muito com isso, de ser perfeito diante das pessoas. Por exemplo, agora eu tive até um certo medo de perguntar isso para você, falar isso para você, né? A gente certas vezes ficamos em silêncio por medo mesmo. E quando você foi falando, quer dizer assim, abriu até uma certa luz, assim, que há possibilidade, assim, não que vai ser perfeito, mas pode ser diferente ou às vezes até melhor, que a gente não sabe, fica aquela expectativa, a gente tem que jogar aquela expectativa nossa lá para baixo mesmo, assim, em fazer mesmo, em levar o pessoal adiante. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo um curta-metragem, né, que é totalmente difícil, porque, claro, eu vim de agências de publicidade e eu e meu sócio formamos uma produtora de vídeo e sempre fazendo comerciais, isso e aquilo. Quer dizer, a gente começou, não foi tipo amando o cinema. Quer dizer, a gente assistia cinema e também a gente era muito crítico de nós mesmos, né? Então, praticamente, 10 anos atrás, eu era só um cara que comprei uma câmera e uma lente. Hoje vejo assim, com vários equipamentos assim que possibilitam eu fazer um material honesto, digamos assim, né? E daí, claro, o meu sócio faleceu ano retrasado, né? E ele tinha um projeto de fazer esse curto, só que estava enorme, né? Eu tive que pegar esse projeto, como você mesmo falou, pegar o roteiro, juntar com outro pessoal para fazer o roteiro também. Foi agregando um pessoal também. E a gente juntou mais ou menos quase 45 profissionais, assim, quer dizer, tirando equipamento que eu já tinha, já assim, para poder resolver, sanar aqueles problemas, eu já tinha. Então, juntando com um pessoal que refez esse filme, né, que ele ficou bem melhor, bem mais dinâmico, né, que ajudou mais. A gente conseguiu até fazer a própria música, uma música personalizada ainda, e foi agregando esse pessoal, um foi empolgando e entendendo a história. É claro que ajudou também por causa do quem era mais o frontman, quer dizer assim, quando era meu sócio, né? Que ele ia, buscava, como você falou, eu sou uma pessoa mais tímida, retraída, mas eu participava das ideias, que a gente era... Quer dizer, quem tem sócio é praticamente vida de casado, né? Junto, tem até um pouco... Claro, tem até aquela coisa, brigas de egos, que é a coisa mais difícil, como você mesmo falou também do próprio diretor com o meu sócio, ele tinha muito disso, né? Nossa, tinha que ser perfeito, tinha que ser assim e tal. Eu falava para ele assim, cara, muitas vezes a gente tem que se jogar mesmo. Olha que eu sou o mais tímido, né? E ele disse, não, tinha que ser perfeito e tal. Assim, cara,
não adianta você fazer isso, porque você não vai conseguir nem dar o primeiro passo. A perfeição é, quer dizer assim, ela tá mais, às vezes assim, às vezes o nosso pior trabalho é o melhor trabalho para outra pessoa. E muitas das vezes assim, os próprios amigos assim, da área de cinema, muitas das vezes ele te atrapalha, porque assim, eles são críticos de você mesmo, né? Por exemplo, desse curta que a gente está fazendo, né? Já está 95% gravado, já está com edição já. Aí eu fui mostrar para os meus colegas, só que eles não sabiam que eu estava fazendo isso. Eu peguei os piores takes, assim, fiz a miscelânea ali, joguei, porque é uma música assim, que é de um amigo que ajudou também a dar uma música dele para o meu curta, para o nosso curta, né, que está fazendo. Então, eu peguei, editei e mandei para os amigos, e não falei quem foi que fez. Quando meus amigos olharam, falaram assim, caramba, cara, quem tá fazendo esse curta? Que lindo, que música maravilhosa e tal. Aí eu falei assim, não, sou eu, mas 45 pessoas. Tipo, eles ficaram em silêncio, porque aquilo, quer dizer, assim, trouxe para mim uma coisa assim de autoestima. Falei assim, nossa, é como se fosse eu dando um próprio murro no meu ombro. Falei assim, nossa, que legal, tô fazendo um trabalho bacana. E todos, assim, claro, porque a gente está envolvido com o projeto. A gente, tipo, enjoa do próprio projeto. A gente pensa assim, nossa, tá dando ruim, dá vontade de desistir. Mas como você mesmo disse, assim, às vezes a gente está no meio do furacão, a gente tem que empolgar o pessoal. E muitas das vezes, assim, a gente fez esse curto e meio, a pandemia, um pegou Covid, um foi passando para o outro, né? É claro, isso é triste, né? E teve que parar. Aí eu estava pensando em desistir, aí o pessoal reuniu de novo, assim, não, vamos terminar esse curta, porque está muito bacana. E realmente, assim, quando você falou do seu próprio curso mesmo, de a gente ir atrás, a gente tem que aparecer mesmo, chegar lá, assim, ó, estou com isso aqui, bora fazer? Se uma pessoa diz, não, beleza, obrigado, vai para o próximo, né? Assim, eu estou nessa parte agora, assim, de distribuir, tentar vender, ir atrás, né? Ainda mais porque eu sou uma pessoa tímida ainda, e você, agora dizendo isso, tipo, parece que tipo, acendeu uma luz para mim, né, nesse momento. Desculpa. Por exemplo, ó, eu aprendi que os canais, por exemplo, curta-metragem, a pessoa fala assim, curta-metragem não é comercial, não dá para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro com curta-metragem. Mas eu entendi que cada canal de televisão, por exemplo, tem uma pessoa que é responsável pela aquisição, né, que chama aquisição. E aí você manda por e-mail o link do seu curta e ele vê, se ele gostar, ele vai e compra. E aí tem canais de televisão, tem o Sesc, tem vários caminhos. Então, assim, no meu curso, por exemplo, eu vou falar um pouco desses caminhos, vou passar os contatos para vocês também, dessas pessoas, que no fundo é isso, é uma pessoa lá que você tem que descobrir o e-mail, não tem nada mais complicado do que isso. Assim, você manda um e-mail com o link do seu filme, o cara vê, se ele gostar, ele compra, se não gostar, ele não compra, sabe? Aí eu descobri, olha que interessante, desculpa, eu te interrompi, mas vou seguir um pouco o seu pensamento. Não, tudo bem. As coisas da venda. Eu descobri que quando eu oferecia um curta para o Canal Brasil, ele nunca comprava, porque eu dava um trabalhão para fazer contrato, para mandar, para voltar, perdia muito tempo. Aí eu percebi que se eu mandasse 10 curtas, eles sempre iam lá e compravam 5, porque eles faziam um contrato para comprar os 5 filmes. Então, eles tinham o mesmo trabalho de comprar um, eles tinham para comprar 5. Então, eu comecei a perceber que sempre que eu oferecia um lote de filmes, eu conseguia vender, e se eu oferecesse só um, eles nunca compravam. E aí eu comecei a juntar curtas de amigos, os meus curtas, de outras pessoas, e sempre que eu ia oferecer para o Canal Brasil, para essa pessoa da aquisição, eu mandava esse lote de filmes. Eu ali já estava sendo um distribuidor, sabe? Eu estava juntando os filmes dos meus amigos e estava oferecendo para o canal. E essa junção de curtas, por uma coisa prática e de ganhar tempo, ajudava a vender mais do que se oferecesse, cada um oferecesse separado cada curta, sabe? Ela não ia comprar, ela não ia querer fazer 10 contratos, mas se a gente conseguisse fazer em um contrato só a venda dos 10 filmes, a gente conseguiria vender. Então, a partir de agora, sempre que eu vou oferecer, eu já penso nessa estratégia de juntar vários filmes e mandar junto. Que pelo menos com curta, eu sei que isso dá certo, entendeu? Mas foi uma coisa que eu aprendi observando, assim, na tentativa, sabe? E tem muitos macetezinhos, assim, que você vai aprendendo vivenciando, né? Fazendo as coisas.
Então, assim, exatamente isso. Assim, o que eu vou fazer com o meu filme? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou distribuir? Como é que eu vou botar como é que eu lanço meu filme nos cinemas? O que eu tenho que fazer? Quanto custa? Isso tudo aí eu vou poder passar para vocês no curso também um pouquinho, assim, falar um pouquinho, que eu passo muito por isso no meu dia a dia aqui e de repente posso ajudar vocês aí também nisso. Tanto que você falando sobre como vender o curta, né, assim, que é uma frustração, quer dizer, da maioria de nós, né, tipo assim, que chegar até aqui, né, quer dizer, já tem a próxima fase. Tanto nisso, assim, que eu um outro amigo, a gente está fazendo essa ideia ainda, a gente já registrou tudo, que é tipo de tentar fazer uma série, essa série vai contar como fazer um filme e cada temporada vai contar ainda como vender o filme, quer dizer assim, é muito legal, pô, uma boa ideia. Muito com experiência própria mesmo, assim, que a gente pensa em fazer. Mas só que ainda a gente está no processo, a gente tem que ter algumas ideias assim, é claro, que ela precisa ter maturidade, mas quando você tem a oportunidade de mostrar ela para alguém, claro, que a gente faz com um financiamento próprio mesmo, como você mesmo disse, claro, a gente às vezes fica meio sem esperança, mesmo, tipo, tá lá no meio da gravação, 40 pessoas, controlar o ego de todo mundo, às vezes tem até a própria, dentro da equipe, pessoa que não vai com a cara de ninguém, né? Mas isso tudo que você está falando, todas essas coisas que você passou aí no seu filme que você está falando, acontecem nos filmes de baixo orçamento e nos filmes de alto orçamento, sabe? É uma questão muito de relação humana, né? Assim, que eu acho que é uma coisa importante também no cinema, assim. Você ser um bom produtor, tem que ser a pessoa também que sabe lidar com as pessoas, sabe apaziguar brigas, egos, relações. Isso tudo acho que faz parte da produção de um filme. Não é só administrar dinheiro. Eu acho que é administrar pessoas também, relações. E é isso, assim. E aí você saber resolver isso também é uma habilidade importante para o produtor de cinema, assim, sabe? Não é só dinheiro. Tem todas essas outras coisas também, sabe? E uma coisa assim para a gente também pensar, assim, tem muitos filmes que são muito caros e que são ruins. Acho que não é o dinheiro que dita se o filme é bom ou ruim, ou se vai ficar bom ou se vai ficar ruim, entendeu? Tem filmes de baixo orçamento que são maravilhosos, tem filmes de alto orçamento que são horríveis. Então, acho que o dinheiro ele ajuda, mas ele não é o único fator que define se o filme vai ser bom, se não vai, se vai passar ou se não vai passar. Então, acho que a gente não tem que ver isso como um problema, assim, a gente tem que fazer, assim. Se eu fosse esperar ter dinheiro para fazer filme, eu estaria fazendo meu primeiro filme agora, depois de 15 anos aí no mercado. Então, foi muito bom ter feito esses filmes todos com pouco dinheiro, para poder agora fazer esse com muito dinheiro, depois vou voltar a fazer outros com pouco dinheiro, e faz parte. E vamos nessa. Maria quer fazer outra pergunta, rapidinho? Não? Tá com a mãozinha aqui levantada, aqui, abaixa a sua mãozinha. Então, gente, já são 7h40, já estamos aí com 1h40 falando, estou morrendo de fome aqui, estou suando já que está um calor aqui em Laranjeiras. Queria agradecer aí a presença de todo mundo, convidar as pessoas a se inscreverem no curso. Quem não puder participar, vão ter outras oportunidades também. Eu estou sempre aí dando curso, estou curso online. Também quem quiser conhecer a Cavídeo, ir lá, tanto no Estação Botafogo ou nas Casas Casadas, eu estou sempre lá. Quiser alguma dica de projetos, às vezes não quer fazer o curso, mas quer tirar alguma dúvida, eu vou deixar o meu contato aqui, não sei se... Vou passar aí o meu e-mail, o meu WhatsApp para vocês. Muito obrigado, Cavi. Obrigado você, poxa. E será que aqui tem um... Aqui não sei se tem um lugar para escrever aqui. Tá, anotem aí, se vocês quiserem. Ó, meu e-mail, cavicavideo@gmail.com. Tudo com C. cavicavideo@gmail.com. O meu WhatsApp é 21, né, do Rio, 980130885. Desculpa, Cavi, eu tenho um pouquinho de dislexia. Você pode repetir o número de novo? Claro. 21 do Rio, né? 9 8 0 13 08 08 85.
85. 21 980 885. Isso. Obrigado, Cavi. Obrigado. Nada. Mesmo. Quem não puder fazer o curso e quiser alguma ajuda, pode contar comigo. Quem quiser fazer o curso maravilhoso. Quem quiser chegar lá na Cavide, só bater um papo também. Quem quiser ir nos eventos da Cavide, aí amanhã vai ter a peça do Truffaut lá no Estação, às 9h30 da noite. Sexta-feira tem o Fellini. Domingo tem um bate-papo com o Marão. Semana que vem tem um cineclube aqui nas Casas Casadas com um filme do Calmon, também maravilhoso. Vai ter Cacá Diegues, vai ter opção de gente legal debatendo. Tudo isso aí sem custo, sim, né? O curso tem um custo, mas essas outras atividades não. Eu estou sempre por aí. Vamos se esbarrando e contem comigo aí o que precisar. Sou uma pessoa super acessível. E o que eu puder colaborar aí com o seu projeto, com alguma dica de filme, podem contar aí. Mas se puder fazer o curso, melhor. Obrigada, valeu, então. Cavi. Sempre bom te ouvir. Valeu. Obrigado. Eu nem estou vendo quem falou, mas agradeço. Pode se preocupar.